Aninhada no Vale Liberec, na República Checa, a aldeia de Viktov oferece-nos uma imagem de calma e tranquilidade. Mas de algum tempo para cá, os cerca de 100 habitantes estão preocupados e ansiosos. Antes havia aqui cerca de 1 metro de água, mas no ano passado o nível da água baixou muito e este riacho secou quase por completo. A população está preocupada com os problemas causados pela mina de Turów, do outro lado da fronteira, na Polónia. O enorme consumo de água da mina polaca ameaça os aquíferos de toda a região. No jardim de infância de Viktov é preciso cavar poços cada vez mais fundos para obter água potável. O problema é que nem todos podem financiar novos poços. E se as pessoas não tiverem água, vão embora e a região vai morrer. A Euronews esteve na cidade de Bogatynia, na parte ocidental da Polónia, perto da mina e da fábrica termoelétrica de Turów, uma das 5 mais poluentes da Europa. Muitos habitantes estão preocupados com o impacto do carvão na saúde da população, mas como trabalham nas fábricas da região, têm medo de falar e de perder o emprego. A extração e a queima do carvão causam muitos problemas de saúde, especialmente por causa do pó de carvão e das partículas finas que nos sufocam. Os limites são regularmente excedidos, sentimos-lo na boca, nos olhos, no nariz, em tudo à nossa volta. Olha, ali estão a carregar e a armazenar o carvão bem próximo do nosso bairro. E é assim que a neve fica no inverno. É assim que fica, um dia depois de o limparmos. A Polónia foi condenada pela má qualidade do ar pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Além da indústria mineira, o carvão é usado para o aquecimento e para a confecção de comida em 40% das casas. A cidade polaca de Katowice, capital da Silésia, acolheu recentemente a Cimeira Mundial do Clima. Bardzo proszę maskę. Bardzo proszę. De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, na Polónia a poluição é responsável pela morte de 50 mil pessoas por ano. Das 50 cidades mais poluídas da União Europeia, 33 situam-se na Polónia. O carvão é uma das causas do aquecimento global. É por isso que precisamos de acabar com o carvão. O fim do carvão é um desafio para a região da Silésia. O setor representa 85 mil empregos diretos e mais de 300 mil empregos indiretos. A mina de carvão de Piast, perto de Katowice, é a maior da Europa. A Euronews conseguiu visitá-la uns dias antes da Cimeira do Clima. Foi um verdadeiro desafio chegar até aqui. As empresas mineiras ficaram muito relutantes em falar com os média antes da cimeira. Têm medo de má publicidade. A mina de Piast emprega 3.500 pessoas. Radoslav, 29 anos, trabalha há 9 anos como mineiro. Tem consciência de que o trabalho é perigoso, mas a mina é mais do que um emprego, é uma tradição local e familiar. Da minha janela, toda a vida vi a mina. O meu pai era mineiro, os meus avós trabalharam nas minas.
É uma tradição passada de geração em geração. Às vezes sinto-me um caco, dói-me a coluna, dói-me os joelhos, dói-me as pernas. Mas faz parte do trabalho. É difícil explicar o porquê, mas algo me atrai para isto e continuo a trabalhar na mina. Fora da mina, Radoslav tem outras paixões. Com Dominique, um vizinho, lançou uma agência de comunicação chamada Creative Mine. Juntos começaram um blog dedicado às montanhas e aos desportos de inverno. Se tenho que passar o tempo a trabalhar em túneis estreitos e no escuro, então a minha recompensa é passar o tempo livre em espaços abertos e nas montanhas. Como fotógrafo amador, Radoslav imortalizou durante anos a realidade dos mineiros. Sinto que é o meu dever, porque moro aqui e trabalho nesta mina. É o meu dever cultivar a tradição mineira, mostrá-la e apoiá-la para que nunca seja esquecida. Para muitos mineiros, a luta contra o aquecimento global não deve estigmatizar quem trabalha na extração do carvão. Há uma assimilação simplista em que se acusa os que arriscam as vidas para extrair carvão de contribuírem para o aquecimento global. Para mim é uma forma de racismo social inaceitável. Devemos mudar as fontes de energia a longo prazo e reduzir a participação do carvão, mas deve ser um processo bem planeado. Natomiast musi być to proces, musi być to dobrze zaplanowane. Na Polónia, a transição energética é uma perspectiva distante. 80% da eletricidade é produzida a partir do carvão. Além da construção de uma nova fábrica no norte do país, várias zonas mineiras planeiam expandir-se na Silésia. O projeto de extensão de uma mina perto de Imielin preocupa os moradores, que conhecem bem os danos causados pela atividade mineira numa aldeia vizinha. Esta aldeia foi afetada pela extração de carvão? Por causa do aluimento da terra, as casas estão com fendas, os edifícios estão inclinados e, em alguns casos, até tiveram de ser demolidos. Oh, wow. Now this is a crack. Aqui há uma atividade mineira intensa há 30 anos. Arranjam-se os prédios, eles ficam danificados de novo, arranjam-se outra vez e assim por diante. Outra consequência, vê este charco de água estagnada. A água acumula-se, não é bombeada, a floresta deixa de viver porque está debaixo d'água. À entrada de Imielin, o aluimento do terreno danificou os carris do comboio. Para mim, esta ferrovia simboliza o lado atual da nossa cidade, bonita e limpa. Mas, por outro lado, mostra também o que nos pode acontecer. As nossas casas podem desabar, tal como os tanques de água potável. A população receia que a cidade fique deserta devido à acumulação de problemas ambientais. Mesmo nos bairros que ficam longe do perímetro mineiro, as pessoas começam a sofrer as consequências da exploração intensiva do carvão. Há grandes fendas. A porta também descaiu. E embaixo há outra fenda enorme. Esta parede está completamente rachada. Lembro-me do primeiro susto que apanhei como se fosse hoje. Devia ser a nossa terceira ou quarta noite nesta casa. Quando a casa tremeu, saltei da cama e não consegui voltar a dormir. Mesmo recentemente aconteceu um enorme tremor. Ultrapassou os 3 graus na escala de Richter. As coisas nos armários caíram, as gavetas saltaram, tivemos de segurar a televisão para que não caísse. As casas não são reforçadas. Se concretizar o CLI, o início da extração, a 180 metros de profundidade, tenho a certeza de que as nossas casas vão simplesmente desaparecer. Estou a contar com a ajuda da política ambiental da União Europeia, que prevê ajudas para reduzir a exploração do carvão.
Aos olhos das autoridades e da indústria mineira, é impensável que a Polónia atinja a neutralidade carbónica até 2050, um objetivo proposto pela Comissão Europeia e assumido por vários Estados, nomeadamente Portugal. O responsável do sindicato Solidariedade, na Silésia, teme que a descarbonização da economia leve a mais perdas de emprego. Há 25 anos, quando o processo de reestruturação começou, perdemos milhares de postos de trabalho e, em troca, foram criados apenas algumas centenas de empregos. Se o processo de descarbonização continuar a acelerar como deseja a União Europeia, não resistiremos nem economicamente nem socialmente. E de qualquer forma, vamos continuar a comprar produtos com pegada de carbono vindos de países que não se importam com o clima ou com a redução das emissões de gases de efeito estufa, como a China, a Índia ou os Estados Unidos. E vamos perder competitividade na União Europeia. A reestruturação do setor do carvão na Polónia, levado a cabo nas últimas décadas, deixou más recordações para algumas pessoas. Certas regiões conseguiram fazer uma transição económica, outras continuam com dificuldades em encontrar um novo modelo de desenvolvimento. A região de Wałbrzych, no sudoeste da Polónia, viveu durante muito tempo do carvão. A atividade mineira acabou por ser interrompida por decisão política por não ser rentável. Dezenas de milhares de pessoas ficaram sem trabalho. Olhe para aquela colina ali, perto da mina. Há ali muito carvão, muito carvão. A quem é que pode incomodar? Precisamos de carvão e aqueles que pensam o contrário, bem, você sabe. Roman perdeu o emprego como mineiro no final dos anos 90. Não conseguiu encontrar emprego nem na Polónia nem no resto da Europa e decidiu começar a trabalhar nos chamados poços de pobreza, minas ilegais escavadas à mão nos arredores da cidade. No pico da crise, as escavações ilegais chegavam a sustentar 3.000 pessoas. Devido à repressão das autoridades, a atividade tornou-se mais escassa nos últimos anos. Como não tem emprego certo, o antigo mineiro trabalha de vez em quando nas escavações ilegais. É o ouro negro daqui. Isto pode desmoronar-se na minha cabeça. A terra poderia esmagar-me, mas consolidamos os buracos para que seja seguro. Podemos entrar, sair. Rezamos a Deus para que tudo corra bem. Este buraco tem apenas 2 metros, mas é possível cavar até aos 15 metros. As 7 peças de carvão colocadas na picareta representam as 7 pessoas que Roman conhecia e que morreram nestes poços. Enquanto houver carvão, haverá poços de pobreza. As autoridades podem fechá-los, mas as pessoas reabrem-nos porque o carvão foi e será sempre necessário. O carvão extraído ilegalmente serve para pagar despesas. Roman aproveita também para ajudar um antigo mineiro que vive na miséria devido a um acidente. Przywiozłem ci węgiel trochę z dziur, żebyś się ogrzał. No. Ile ty już lat tu jesteś? 10 lat. Uso o carvão dos poços de pobreza. É o Roman que o traz para mim. O meu amigo, o meu melhor amigo. To kolega mój. Najlepszy. Sem gás nem eletricidade e com um subsídio social de apenas 140 euros por mês, Zbigniew não consegue pagar as contas. Arde bem.
Jutro może. Zimno nie Não jest, tenho nie? frio porque consigo aquecer-me, mas se não tivesse algo para queimar, Napalił to, o. O kur, está quente sim. jest. Ale widzi pan. As coisas são assim. Nowa Ruda é uma das cidades polacas que melhor exprime a força da cultura mineira. A Euronews foi convidada a participar num encontro muito exclusivo, organizado todos os anos antes do dia de Santa Bárbara, a padroeira dos mineiros. Materiałów karczemnych, do których Os participantes vestem o traje tradicional dos mineiros. Kopalnie są zamknięte już od wielu lat, ale As minas estão fechadas há muitos anos, mas estamos aqui para celebrar as antigas tradições dos mineiros, partilhar uma caneca de cerveja, cantar as canções dos mineiros, tym górniczy, żeby para que os nossos corações, mesmo que por breves instantes, batam ao ritmo daqueles velhos tempos em que todos trabalhávamos. wszyscy pracowali.